tem o apoio da Igreja do Evangelho Quadrangular. Boa noite, paz seja convosco. Eu sou o pastor Rafael e este é o programa Visita ao Seu Lar. Piracicaba, 30 de maio de 2025, agora 22 horas e 31 minutinhos. Eu peço licença para entrar no seu ambiente através das ondas sonoras da Rádio Educadora 1060 AM. Nós somos a Igreja do Evangelho Quadrangular Sede, a Igreja do Evangelho Quadrangular Sede na cidade de Piracicaba. Nós estamos na rua Floriano Peixoto, 1707, guarde bem esse endereço, é o endereço da bênção, é o endereço onde é ministrada com poder e autoridade a palavra de Deus. Floriano Peixoto, 1707, Bairro Alto. Estou na bancada juntamente com os meus amigos Paulo Marques e David Nicolau, que sejam todos muito bem-vindos ao programa Visita ao Seu Lar, e nós vamos aqui viver um tempo abençoado. Quero começar com ele, então, David. David, muito boa noite, David. Boa noite, pastor Rafael. Boa noite, Paulo Marques. Boa noite para você, nossos ouvintes e amigos que já estão ligadinhos na Rádio Educadora M1060 e também no Facebook ali do pastor Rafael Pereira. Seja muito bem-vindo, obrigado por poder estar entrando aí junto a você no seu lar. Noite fria, hein, pastor? Mudou o tempo essa semana, hein? Nós vamos falar daqui a pouco um pouquinho do frio. Prepara o café e o chocolate quente, que a palavra de Deus vai nos aquecer também. Fique com a gente, porque passa rápido, mas vai ser muito bom. Aquele chá de gengibre, né? Mel e gengibre, coisa linda, hein? Tempo bom para isso. E ele que parece que não está com frio, é porque ele tem o seu coração aquecido pelo Espírito do Senhor. Muito boa noite, Paulo Marques. Está sem blusa, está aquecido o homem. O pastor Rafael, o irmão David, eu acho que você não quis falar coração aquecido, você falou a banha aquecida. Eu não ia comentar, mas já que você foi meu irmão. Já que você comentou, tem uma camada protetora, né? Uma camada que isola. Que você investiu muito para ter essa camada, né? Muito investimento. Isso. Muito boa noite, Paulo Marques. Boa noite, pastor. Estamos, mais essa noite aqui, esse final de semana se iniciando. Que Deus venha sobre nós, com certeza, abençoar cada um e a nós que estamos aqui nessa noite, em nome de Jesus. Nossa linha telefônica já está tocando, e eu vou deixar para você o nosso contato. Você pode ligar para cá, deixar o seu pedido de oração. O número é 3437-5600. 3437-5600. Boa noite, quem tá falando aí? Enquanto o David atende a ligação telefônica,
nós vamos aqui deixar os recados da IEQC de Piracicaba. Nós temos um final de semana cheio de uma programação abençoada por Deus, começando amanhã, às 9 horas da manhã, aqui nesta bancada da Rádio Educadora, tem o programa Faço Parte do Milagre, com o pastor Toninho e com uma bancada de pastores aqui para abençoar as nossas vidas. Também às 9 horas da manhã, na área de lazer do Piracicamirim, nós temos o Projeto Timóteo, crianças e adolescentes na presença de Deus e aprendendo sobre o futebol. Inclusive hoje, no CT Jonathan Cafu, houve um jogo aí das crianças do Projeto Timóteo. Então que Deus abençoe o pastor Odair, pastor James, que estão encabeçando este trabalho. E hoje houve ali um amistoso das crianças que frequentam o Projeto Timóteo. Amanhã, na parte da noite, nós temos o FAD, Jovens e Adolescentes na Presença de Deus, e é às 18h30 na nossa igreja sede. E domingo, esse eu vou deixar pro David. Domingo, David, o que nós temos domingo? Domingo é o nosso dia especial, onde nós celebramos juntos com os irmãos ali na nossa igreja IEQC de Piracicaba, rua Floriano Peixoto, 1707. Como mencionado pelo pastor Rafael, você é o nosso convidado para estar nos presenteando com a sua presença. São 3 cultos que a igreja celebra. O primeiro culto é às 8 da manhã, o segundo culto às 10h30 da manhã e o terceiro culto é às 16h30. Então, 18h30. Sempre erro, mas é às 6h30 da noite, é mais fácil falar. Então, um desses cultos você pode estar nos prestigiando com a sua presença. Vem fazer uma visita. Nesse domingo especial nós vamos ter o batismo, né? Exatamente. Na reunião das 10h30 e das 18h30, batismo nas águas. E a Bíblia já fala, quando há batismo, um pecador que se arrepende, há festa no céu. Então vem participar junto com a gente em um desses 3 horários, às 8, às 10h30 e às 18h30, em nome de Jesus. E para quem vier também no culto da noite, das 18h30, no Galpão Quadrangular, às 19 horas, teremos o culto Kids. O culto mensal das crianças. Seria na semana passada, que foi o último domingo do mês, mas tivemos um conferencista internacional na nossa igreja, foi transferido para este domingo, dia 1º de junho. Então, às 19 horas, você pode vir para o culto da noite e já deixar o seu filho no Galpão Quadrangular, que estará tendo o culto Kids. Graças a Deus. Uma pergunta agora para ele, Paulo Marques, que já falou que tem uma camada protetora contra o frio. Então a pergunta é, Paulo Marques, você gosta da estação do frio? Qual é a sua relação? Não, minha convivência com o frio é totalmente normal, como se fosse outro dia. Que maravilha, que convicção, ainda. Hein? Acordo mais disposto, menos disposto para tomar. Economiza água e força. Então. Banho só de sábado. Então você se dá bem com o frio. Eu dou, mas é brincadeira, esse negócio de banho é todo dia. Ah, nada tá de certo. Sábado, às vezes é pros antigos que. Né? Deixa pra Europa, deixa pra França. Toma um banho de perfume no vapor. David, você gosta do frio, David? E a sua relação com o frio? Olha, eu gosto, mas não sei se eu preferia mais o frio do que o calor, não. Mas eu gosto do friozinho. Muito frio, a gente sofre demais, principalmente pro banho, né, Paulo Marcos? É difícil, mas é tempo gostoso de tomar aquele caldo de feijão, aquele caldo bem verde. lembrado, hein? O problema é que a gente come mais também, né? Aí Come mais. Aumenta o apetite. Abre o apetite, mas é um momento para aproveitar. Ainda bem que não é o ano todo. Aí ia ficar, eu acho que pior. Por que eu estou perguntando aqui para nossa bancada? Porque nós estamos entrando em uma estação gelada, numa estação de frio, e eu tenho me deparado com muitas pessoas reclamando, né? Lógico que cada pessoa tem a sua realidade, tem pessoas que sofrem com rinite, sinusite, inclusive
Nós tivemos uma onda de gripe na nossa cidade, nós temos clamado na nossa igreja para que Deus tenha misericórdia e caia por terra essa onda de gripe, esse vírus que tem causado doenças. Mas eu tenho visto, David e Paulo Marques, muitas pessoas reclamando. E eu gostaria até de dar uma palavra para todos que nos assistem, nos ouvem, porque tudo que Deus fez é bom. E Deus criou 4 estações no ano: primavera, verão, outono e inverno. E o frio, né, que é a mudança do outono para o inverno, o frio também tem os seus benefícios. Então, o convite é, ao invés de reclamar do frio, faça o frio se tornar seu aliado. Por exemplo, para quem pratica esporte, para quem treina, a melhor época para treinar, David, é no frio. Para quem vai para musculação e busca a hipertrofia dos músculos, eu sei porque eu sou formado em educação física. A época do frio é a melhor época para o treino. E para quem deseja emagrecer e buscar a queima calórica com treinos aeróbicos, esta época do frio é a melhor época. Porque quando a pessoa treina, faz o seu treino aeróbico, a corrida, a caminhada, os treinos funcionais, o metabolismo ele fica acelerado durante mais tempo. E nessa época de frio, a queima de gordura ela é maior. Então, fica a dica, faça o frio ser seu aliado. Vá para academia, para musculação, ou se você gosta, lógico, se proteja, coloca uma calça, um tênis, uma blusa, uma touca, uma luva, mas vai na área de lazer, faça a sua caminhada, a sua corrida, o seu alongamento, isso vai te trazer saúde. E como disse o David, aproveita o lado bom também, o Paulo Marques falou, aumenta o apetite. Então aproveita os caldos, caldo de feijão, os chás, aproveita a feijoada, que bênção, hein? Que maravilha. O chocolate, né? Aquele chocolate quente. Então, meus irmãos, ao invés de reclamar do frio, faça o frio ser seu aliado e cumpra o que Paulo disse na sua palavra, que em tudo dai graças. Dado esses recados, então nós vamos nos aquecer com uma música, com uma canção Só Vai com Fogo, olha só, Só Vai com Fogo, Francisco Santos. Tava falando isso hoje pro gerente da loja, né? Eu falei pra ele, viu, essa é a melhor época pra fazer caminhada, pra correr. Ele falou, você é louco? Eu falei, eu vou. Mas eu não sabia. Mas esses dias ele falou pra mim assim, falou, cara, você não fica doente? Lá na loja um monte de gente doente. Eu falei, não. Mas por quê? Agora eu não tô tomando, né? Essa época eu tô tomando banho normal. Mas até agora eu tomei banho frio. Meio ano tomando banho frio. Os caras entram naquela caixa de gelo lá. Cara, né? A água gelada faz um bem pro organismo que você não tem ideia. Recuperação, pele. Aí agora, nessa época, eu tô tomando banho quente, mas até agora eu tô tomando banho frio. Então você dá um choque no seu metabolismo. Igual que o Cristiano Ronaldo faz, viu? Os atletas. Em casa vira e mexe acaba a força. Daí é duro de entrar, mas depois que você entra, depois fica gostoso. Cara, é isso daí. O gelo é o melhor anti-inflamatório que existe. Então você dando um choque de realidade no organismo, nessa época de tomar banho frio regularmente, fazer atividade física na época do frio, cara, saúde fica de ferro. Fazer o jejum, então eu sempre tiro, pelo menos uma vez por mês, eu tiro um dia pra jejuar, não como naquele dia. Cara, isso renova todo o organismo, os órgãos. Sim. Então assim, é tudo pequenas ações. Quando você vê, não sou melhor que ninguém, mas cara, é difícil o vírus me pegar. É hábito, né? Assim, agora, lógico, você tem que tomar os cuidados, ficar na friagem, nada. Tem que fazer virar um hábito, né? Senão você não aprende sobre isso, né? E aí o pessoal fica reclamando do frio. Cara, faça o frio ser seu aliado, reclama do frio não.
É bênção. E essa mudança brusca só pega a gente mesmo se a gente não tiver bem mesmo, né? De saúde, assim. Porque se você tem uma vida ativa você já fica um pouco mais protegido, né? De resfriado, essas coisas. Eu ainda não peguei, graças a Deus, cara. Mas eu oro porque minha filha também tem asma, né? Bronquite asmática. Então acorda cedo, a gente já fala pra ela tomar banho já à tarde, pra não tomar banho cedo. Mostrar os parceiros aqui, ó. Aí, Boa David, noite, gente. Paulo Marques, Seleção Brasileira, acabou de fazer o 3º gol, as mulheres. E é ao vivo esse gol, né? É, tá lá na Arena Corinthians. É amistoso também? É amistoso. E aquela moça que tá no TI lá? Melhorou? Isso, A Silvana melhor, Prado né? tá melhorando, filho. Já não tá mais correndo risco, graças a Deus. Pastora Silvana Prado. Pode ir cortando, Paulo Marques. Existem coisas na vida que jamais podemos esquecer ou deixar de viver. A felicidade e a paz transmitida pelo sorriso de nossos filhos e pelas pessoas que amamos não podem ser apenas um momento. Assim é a nossa família. Como vai a sua? Igreja do Evangelho Quadrangular, onde uma vida melhor espera por você. Graças a Deus, nós estamos de volta agora 22 horas e 47 minutinhos. Eu quero aqui mandar abraços, esse vai ser o momento dos abraços a todos que estão nos ouvindo através... Como que é, Paulo Marques? Aquele abraço. Todos que estão nos ouvindo através das ondas sonoras da rádio e também aqui algumas pessoas nos acompanhando pelo Facebook. Mandaram um abraço especial para a família Cunha. A Zilda está nos acompanhando diretamente da cidade de Itu, uma grande amiga que nós fizemos na viagem para Israel. Zilda, nós te amamos, que Deus te abençoe aí em Itu, toda a sua família. O Genivaldo, que trabalha comigo, Deus abençoe, está de férias, hein? Curtindo vida boa. A nossa irmã Tereza, junto com o Tarcílio, Deus abençoe a família Campos. A irmã Mary, que cultua conosco no culto do Espírito Santo, está acompanhando. E todos que estão no Facebook, que o Senhor vos abençoe. Quero mandar um abraço especial para os irmãos da reunião do Espírito Santo. Hoje nós tivemos uma reunião pentecostal, hein? Adivinha quem que pregou hoje, Paulo Marques? Antônio Carlos. Pastor Antônio Carlos, ó, pregação raiz ali, Gideões, pregação pentecostal. Um forte abraço a todos os irmãos da reunião do Espírito Santo, que é a reunião de oração e EQC de Piracicaba. David, seus abraços, David. Meu abraço vai para todos os ouvintes que estão aí debaixo da coberta, mas nos ouvindo aqui. Meu abraço especial para minha família, meus filhos, para você que está conectado ali também no Facebook do pastor Rafael Pereira, nos vendo com imagem também. Olha, tá chique a coisa, hein? Deus abençoe a vida de todos, tá? Maravilha. E agora nós vamos com os abraços do Paulo Marques. Seus abraços, Paulo Marques. Eu esqueci de dar um abraço, perdão, Paulo, pro Adelino. Eu atendi o Adelino e conheci ele pela primeira Adelino vez. Soledade, que estava na ligação. Seu Adelino, Deus abençoe, eu atendi ele. Não tinha escutado a voz do Senhor. Prazer ouvir a sua voz. Deus abençoe. O copo com água já está preparado. Opa, está aqui pra gente preparadíssimo orar no aqui, final. Avelino. Copo com água, hein? Oração final. Eu quero mandar um grande abraço pro meu pastor José, meu sogro. Olha que maravilha, hein? Ontem fez mais um ano de vida. Sogro e pastor. Opa! Parabéns, Paulo Marques. Solta aí. Mais um ano de Pastor vida. José, Deus abençoe. Amanhã
vai ter uma festinha lá, opa, um bolinho. Eita glória! Vamos se esquentar. Amém. Um abraço para ele. Que Deus dê muitos anos de vida, né? Ele já tem uma idade aí, mas eu falei para ele, viu? Idade de menos, que o que importa é a presença de Deus. Isso que não falta, né? Que não venha faltar dele nunca, né? Amém. E a todos. Pastor certeza. José, irmã Miriam, que Deus os abençoe cada dia mais. Quem mais, Paulo Marcos? Tem mais abraços? Um abraço para todos os pastores da semana aí. O pastor Odair com certeza está ouvindo. Ele falou que sempre está ouvindo a gente aí. O pastor Marcelo, o Adriano, o Antônio Carlos, a esposa dele. E a todos. Vamos firmes e fortes aí, seguindo a Jesus Cristo. É isso aí. Um abraço especial ao pastor Antônio Carlos, que está nos acompanhando. Que Deus os abençoe. Que palavra, hein, pastor Antônio Carlos? Graças a Deus eu filmei esta mensagem e depois eu vou ouvi-la novamente, porque realmente falou conosco ali na reunião do Espírito Santo. E nesse clima, então, depois da canção de Francisco Santos, Só Vai com Fogo, para nos aquecer, nós vamos abrir os nossos corações e vamos ouvir a poderosa palavra de Deus. E o texto de hoje se encontra no livro dos Salmos, número 133, que diz: Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla de suas vestes, como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. O tema de hoje da palavra de Deus que nós vamos conversar é sobre o poder da unidade. O poder da unidade. Nós temos uma frase que é dita na nossa sociedade e que é a realidade, que fala que a união faz a força. E a união, isso já vem do coração de Deus. Afinal de contas, o nosso Deus, ele é composto em três. Ele não é dividido em três, ele é composto em três. A triunidade eterna. Olha a palavra sendo usada aí, Paulo Marques. A triunidade eterna. O nosso Deus, ele é Pai, Filho e Espírito Santo. E está no coração de Deus a unidade. Deus, ele não busca nenhum tipo de separação, mas sim a união entre os seus filhos. E aqui no Salmo fala: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Quando eu falo os irmãos, em todas as esferas: equipe de trabalho, família, comunidade, igreja, país, sociedade. Porque quando se busca um senso comum, ali se busca o bem de todos. Então aqui está falando: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E é interessante que o versículo 2 diz: é como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce sobre a orla de suas vestes. Por que Arão? Arão foi o primeiro sumo sacerdote. Deus escolheu a tribo de Levi para o trabalho sacerdotal na antiga aliança, na lei, e Arão foi o primeiro sumo sacerdote. Então aqui o texto está falando que a união, onde há união, há direcionamento de Deus, há ordenação de Deus. Está falando que é como o óleo, a unção que vem de Deus, que desce desde a cabeça do sumo sacerdote até a barba e desce até a orla das suas vestes. Quer dizer, aonde há união, há direção sacerdotal, há a direção de Deus. E o versículo 3 diz: como o orvalho de Hermon. O orvalho de Hermon, o monte de Hermon, está no extremo norte de Israel. Então é como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Isto geograficamente, David, é impossível,
Porque o Monte de Hermon está no extremo norte. O Monte Sião está no sul, em Jerusalém especificadamente. Então é impossível que o orvalho de Hermon caia sobre o Monte Sião. Mas aqui está falando que a união que Deus deseja é que seja em todas as partes. Olha só, o orvalho desde o Hermon até o Monte Sião, a plenitude de Deus. Então olha como que a união ela é importante. David, o seu comentário. A união é importantíssimo. A gente vê na família, uma família desunida, ela não prospera. Uma família desunida, ela não segue à frente, adiante. Então, a união, ela é um ponto principal. O próprio Jesus disse, né, quando interrogado, qual é o maior mandamento? Jesus falou que amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. Então está dizendo sobre amor ao próximo. Esse texto é tremendo. Eu logo lembrei de uma canção que eu cantava lá no começo. Ó, quão bom e agradável é viver juntos os irmãos. Que maravilha. Então a união da igreja, ela foi instituída pelo Senhor, porque, como diz o versículo 3 aqui, na minha tradução, pastor Rafa, fala assim: é revigorante como o orvalho do monte de Hermon, que desce sobre o monte Sião. Ali o Senhor determina, pronuncia sua bênção. Então, quando os irmãos estão cultuando o Senhor, e a gente já vê lá Jesus falando: onde 2 ou 3 estiverem em meu nome, ali eu estarei. Então, não importa a quantidade. A união entre as pessoas com um só objetivo, em agradar a Deus, confiando em Deus, confiança em Deus, nós, amando a Deus, nós conseguimos cumprir a segunda parte, a segunda ordenança do nosso Senhor Jesus, que é amar o próximo. Nós só conseguiremos essa união com o próximo, com o nosso amigo, com os nossos familiares, com as pessoas à nossa volta, que é uma ordenança do Senhor, o amor devido ao próximo, se nós de fato buscarmos este amor do Senhor. Então há uma união especial que vem do céu. No mundo tão dividido como nós estamos hoje, o Senhor tem uma direção para todo aquele que nele crê. Vivam em união, vivam em paz um com o outro. E nós precisamos desse orvalho revigorante, nós precisamos dessa bênção que é obtida através da união dos irmãos que creem em Jesus. Ótima palavra da parte do David. É interessante até a sua versão sobre o versículo 3 de Salmo 133, porque o Monte de Hermon, ele é alto, ele é muito alto no extremo norte de Israel. Ele é um monte bem alto, e o Monte Sião fica numa altitude bem menor. Então a união é algo que vem do alto para baixo, vem da direção de Deus para as nossas vidas. Então esse é o poder, é como o orvalho de Hermon. Imagine o orvalho que cai em Hermon, cair no Monte Sião, mas é que a união, ela traz essa força de unidade em que o maior ajuda ao menor. No nosso caso, nós que somos seres humanos falhos, somos ajudados pelo nosso Criador, o Deus Todo-Poderoso. Paulo Marques, a sua palavra de sabedoria. A união, como o pastor já falou, faz a força, né? E não tem como a igreja subsistir, ou a pessoa subsistir, se ela não tiver união com alguém, né? A gente tem um exemplo, né, tão precioso sobre a igreja. A igreja está construindo, né, pastor Rafael? Sim, estamos de fase de aumentar. Quem que vai ajudar, vai compartilhar ou a construção ou a limpeza, é os irmãos, né? Eu lembro bem que quando a gente foi construir a igreja lá, não foi pedreiro contratado, foi os irmãos. As coisas da igreja, foi os irmãos que juntando todos, foi um dando uma porta, um dando uma janela. Isso é união, né? Com certeza a igreja em si, o ser humano, ela tem vários pensamentos, né, pastor? O ser humano, cada um tem a sua opinião, mas ela não pode sair daquilo que Deus deixou sobre nós, né? De unificar, né? De ter mesmo propósito. Alguns podem ter algumas diferenças de pensamento, né? De opinião,
mas não pode deixar de isso tirar a união da igreja. Da essência, né? Não pode perder a essência. Sempre o pastor fala com a gente que não tem, a igreja não subsiste se ela não tiver uma união, né? Se tiver briga ali, lógico que às vezes tem algum descontentamento com alguém, mas isso tem que quebrar e só através do Espírito Santo, né? E eu vejo um exemplo muito grande quando a viúva, né? Ela perdeu o marido, ela teve os seus filhos, né? Tem que entregar para alguém, porque não tinha o valor do dinheiro que o marido estava devendo. O que ela fez? Né? Foi até o profeta pega os seus vasos, vai na casa dos seus vizinhos, né? E recada os vasos que tiver lá, pegue tudo que tiver. E o que acontece na união? Ela tem união com os vizinhos. Ela não tinha só união na igreja. Glória a Deus. Ela tinha união com os vizinhos. É isso que faz a diferença. Se a gente tem, né, não somente, né, da igreja, a nossa amizade, né, o nosso respeito, né, muito mais ainda o nosso vizinho. É por isso que a gente tem que ser cristão não somente na igreja, como na nossa casa, no nosso bairro. Isso faz a diferença. Com certeza, a união sempre vai vencer, com certeza, todos os obstáculos. Com a união, não com a minha força, mas com a força dos irmãos, com toda a igreja, vai ser vencedora neste mundo aqui, em nome de Jesus. Glória a Deus, uma palavra de sabedoria vinda da parte do Paulo Marques. E é isso, ali Provérbios 18 fala que aquele que se separa busca o seu próprio desejo, insurge-se contra a verdadeira sabedoria, porque talvez sozinho você consiga ir mais rápido, mas junto vai mais longe. Sozinho, talvez a pessoa sozinha, ela vá mais rápido, chega mais rápido. É como quando Jesus ressuscitou, saiu correndo Pedro e João. Pedro era novo, Pedro correu, chegou mais rápido no túmulo. Mas era jovem, não teve coragem de entrar. Aí Pedro chegou depois, que era mais experiente, correu mais devagar, mas com a sua experiência teve a coragem. Aí os dois entraram juntos. Então, nunca faça as coisas sozinho. Talvez você que esteja pensando em se separar da esposa, talvez você que esteja sendo até usado para trazer algum tipo de desunião, reveja os seus conceitos. Deus nos chamou para sermos unidos, como igreja, como família, como equipe de trabalho, porque na onde há união, existe a bênção de Deus. João capítulo 17, verso 21, olha a oração que Jesus fez no Getsemane. Falando ao Pai, ele diz o seguinte: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Este é o poder da unidade. E nesse clima do poder de Deus e da unidade do corpo de Cristo, nós vamos agora nos preparar os nossos corações para falar com Deus. Então este momento é um momento de oração. Você que preparou o seu copo com água, se conecte com Deus neste momento. Neste momento, vamos unir a nossa fé e falar com nosso Deus e Pai. Ele tem o poder de nos abençoar. É momento de oração. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, ó Deus. Obrigado, ó Pai, porque a tua palavra ela nos transforma. Ela nos traz uma nova maneira de pensar e também uma nova maneira de agir. Obrigado, Senhor, porque a união do Pai, do Filho e do Espírito nos trouxe vida. Nos trouxe vida e nos deu a oportunidade de viver eternamente junto com o Senhor. Que possamos aprender aqui, ó Deus, conforme esta palavra e direção nesta noite, a viver junto com os nossos irmãos, a viver junto, ó Deus, com a nossa família, aguardando sempre, ó Deus, o mover dos céus sobre a nossa mente, assim como o óleo que descia, ó Deus, da barba
de Arão, ó Deus, que seja assim a unção do Senhor em nossas vidas, revigorante, transformador, ó Pai, trazendo cura aos corações, trazendo cura, Senhor, às nossas vidas. Que a tua unção esteja sobre cada lar, ó Deus, que abriu a porta para ouvir essa palavra. Senhor, ó Deus, traz a tua bênção, ó Pai. Em nome de Jesus, que através do nome de Jesus a união volte neste lar, a união volte neste casamento, ó Pai. Em nome de Jesus, opera o teu milagre, ó Deus, conforme dito a tua palavra nesta noite. Nós já cremos, ó Pai, e veremos os milagres do Senhor através da união que o Senhor fará, ó Deus, em nós e através de nós. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, após esta oração, nós chegamos à reta final do programa Visita ao Seu Lar. Gratidão a todos que nos ouviram através da Rádio Educadora e também nos acompanharam através do Facebook. A irmã Mary Coutinho está falando palavra profunda. A irmã Zilda também falando aqui. Gratidão, que Deus abençoe o seu final de semana. Esta foi a última sexta-feira de maio. A partir do dia 1º, a partir de domingo, já estamos em 1º de junho. E permitindo Deus, olha como que é a união, Paulo Marques. Eu escutei o pastor Antônio Carlos falando isso ontem. Eu falei, o Negrão pegou do meu programa de sexta-feira isso, viu? O Negrão pegou do programa de sexta-feira. Porque eu digo... Como que é, Paulo Marques? Eu digo todo final de programa, permitindo Deus, na próxima sexta-feira, nós estaremos de volta às 22h30. E ontem o Antônio Carlos, no final do programa, disse, permitindo Deus. Falei, Negrão, você tá ligado na sexta-feira, hein? Que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus, a doce e constante comunhão com o Espírito Santo, seja com todos, hoje e sempre. Amém. A Igreja do Evangelho. Este programa tem o apoio da Igreja do Evangelho Quadrangular. Serviço da região metropolitana de Piracicaba.